Olá, alunos e alunas do sexto ano. Espero que todos estejam bem. Espero que vocês tenham aproveitado esses dias para colocar em dia as atividades que estavam atrasadas. Caso ainda tenham alguma dúvida, ainda queiram alguns arquivos de outras atividades passadas que queiram responder, entrem em contato comigo, certo? Porque ainda é tempo de vocês colocarem em dia as atividades que estão pendentes. Para quem já fez, tá tudo ok, parabéns. Vamos dar continuidade a mais uma aula e vamos mais uma vez falar sobre conotação e denotação para fecharmos esse assunto, certo? Vamos lá. Bom, eu coloquei mais uma explicação básica para fechar o que a gente já estudou, como se fosse um resumo de tudo que a gente já viu. Então, denotação e conotação. As palavras podem ser empregadas em dois sentidos, como já vimos. Sentido denotativo, quando apresentam o sentido próprio, o sentido do dicionário. Por exemplo, temos a frase: a bomba explodiu no tempo marcado. Sentido denotativo, está falando da bomba, e a bomba tem o sentido original, sentido de ser um equipamento explosivo. Já as palavras com sentido conotativo, o que é que elas dizem? Quando tem o sentido figurado, ou seja, diferente do sentido real, atrelados à palavra de um sentido especial, geralmente causado pela comparação com o seu sentido real. Por exemplo, esta notícia é uma bomba. Então, vimos que nesse caso, a notícia não é nenhum equipamento explosivo. Notícia, nesse caso, é uma bomba, por quê? Porque é alguma coisa reveladora, é alguma notícia que vai causar consequências, que vai causar muito alvoroço, alguma coisa diferente do sentido normal que a palavra bomba tem. Repare que a palavra bomba, na primeira frase, tem seu sentido real, a de explosivo. Já na segunda frase, a palavra foi usada para dizer que a notícia foi chocante, ou seja, que a notícia é devastadora, como os efeitos de uma bomba real. Então, essa é a diferença da palavra bomba usada nos dois sentidos diferentes. Temos uma dica. Lembre-se que denotativo começa com D de dicionário, é o sentido real da palavra. Coloquei até para vocês aqui um esquema. Denotação, D de dicionário, D de denotação, é o sentido real. É o emprego de palavra no sentido próprio, comum, habitual, preciso e aquele que consta nos dicionários. Já a conotação, C de criatividade, sentido figurado. É o emprego de uma palavra tomada em um sentido figurado que depende do contexto. Então, no sentido conotativo, a gente só vai entender aquela palavra, o sentido de determinada palavra, quando a gente prestar atenção e analisar o contexto que essa palavra está inserido. E vamos para a nossa atividade. Na questão 1, temos: coloque D para as frases com sentido denotativo e C para o conotativo. Então, aí temos três alternativas, A, B e C. Nas três alternativas, temos frases com a mesma palavra que está destacada. Só que na mesma alternativa, essa palavra tem sentidos diferentes. E vocês vão dizer, em cada par, um é denotativo, um é conotativo. Na alternativa A, qual é denotativa, qual é conotativa? Que no caso, o que está em jogo é a palavra varrer. Já na letra B, é a palavra fera que está em jogo. Qual dessas palavras está inserido na frase com sentido denotativo e qual está inserido na frase com sentido conotativo? Mesma coisa na letra C, com a palavra alegre, certo? Na número 2, diz o seguinte: as palavras sublinhadas nas frases abaixo têm sentido conotativo. Escreva frases utilizando as mesmas palavras, só que no sentido denotativo. No caso, de acordo com o dicionário. Vamos ao exemplo. Juliana foi a grande estrela da noite. Segunda frase do exemplo. Hoje o céu não tem estrela.
Então, nas duas frases, vimos que a palavra estrela foi usada com sentidos diferentes. Primeiro caso, no sentido conotativo, porque está dizendo que ela foi a estrela da noite, quer dizer que foi a pessoa que mais brilhou, pessoa que causou admiração em outras. E no segundo caso, está falando que a estrela, o astro, propriamente dito. Então, nas alternativas A, B e C, vocês vão observar a palavra que está destacada e vão escrever outra frase com a mesma palavra, só que dessa vez no sentido denotativo. Por exemplo, Ricardo saboreou a vitória de seu time. Saboreou como assim? Como saborear a vitória? A vitória não é algo de se comer, mas quem fez a frase usou a palavra saboreou em um sentido caloroso, de comemorar, de alguma coisa assim. Então, vocês vão observar o contexto e vão usar a palavra saborear para formar outra palavra no sentido denotativo. Letra B. O lutador levou um soco na boca do estômago. E na letra C, Ana e Maria romperam os seus laços de amizade. Número 3 é ao contrário do que foi feito na número 2. Faça o contrário do exercício 2, ou seja, escreva as frases usando as palavras sublinhadas, só que no sentido conotativo. Então, nas alternativas A e B, as palavras destacadas elas estão no sentido denotativo. E vocês vão usar para formar outra frase, só que dessa vez com sentido conotativo. Vejam o exemplo. Fez um transplante de coração. Sentido denotativo. Passando para o conotativo ficou. Ela é uma moça sem coração. Então, é isso que vocês vão fazer. Certo? 4. Qual é o sentido usual dos seguintes provérbios? Então, os provérbios populares são frases que elas sempre têm sentido conotativo, porque a palavra vai estar inserida no contexto com um sentido diferente do sentido original que tem. Então, aí temos 5 alternativas, 5 provérbios. Vocês vão observar essas palavras que estão destacadas e dizer qual é o sentido original que essas palavras têm. Ou seja, o que é que esses provérbios querem dizer? Por exemplo, na A, ele está com a corda toda. Quer dizer que ele está com a corda de puxar alguma coisa? Não. Quer dizer que ele está animado, ele está todo. Entendeu? Mais ou menos assim. Então, esse é o sentido. Vocês vão analisar as demais frases e observar do mesmo jeito. Na número 5, diz assim: o slogan da empresa de telefonia TIM é TIM Viver Sem Fronteiras. Note que a informação viver sem fronteiras, nesse caso, pode ser interpretada de modo figurado. Por quê? Quando ele diz viver sem fronteiras, ele está querendo dizer que vai viajar pode viajar para todo canto? TIM, por ser uma empresa de telefonia, o que é que ele está querendo ligar? A questão dos telefonemas, a questão das fronteiras. Fronteiras quer dizer algumas áreas demarcadas. Por que TIM, que é uma empresa de telefonia, proporciona que as pessoas vivam sem fronteiras? Certo? Então, prestem atenção, analisem esse sentido, que eu tenho certeza que vocês vão entender bem direitinho. Já na número 6, temos 3 ditados populares: pendurar as chuteiras, engolir sapos e pisando em ovos. Então, esses ditados, como eu citei na questão 4, eles têm sentidos diferentes. E a gente sabe que a imagem está aí se relacionando a esses ditos populares, só que o sentido que eles querem falar, nos passar, é um sentido diferente do sentido original. Vocês vão só relacionar cada ditado desse com cada imagem dessa que tem aí na atividade. 7. Podemos afirmar que as imagens retratam os ditos de forma denotativa ou conotativa. Então, esses ditos populares da questão 6, engolir sapo, pisar em ovos, pendurar as chuteiras, eles têm forma denotativa ou forma conotativa. Vocês vão dizer e explicar por quê. 8. Podemos perceber que as imagens não veiculam o sentido que esses ditos têm na nossa fala cotidiana.
qual seria o significado que geralmente atribuímos a cada uma dessas expressões? Ou seja, as imagens da questão 6, elas estão associadas àqueles ditados populares. Só que eles não estão no sentido que eles querem ser expressados. Qual é o verdadeiro sentido de dizer que vai pendurar a chuteira? Qual é o verdadeiro sentido de dizer que está pisando em ovos? Qual é o verdadeiro sentido de dizer que está engolindo sapos? Entendeu? Então, vocês vão expressar, vocês vão dizer o significado que essas expressões têm. Número 9. Leia a tirinha a seguir e responda. Aí vai lá o primeiro personagem. Vais enfrentar o desconhecido, Cabral? Ele vai e diz: sim, majestade. O outro pergunta: não tens medo? Ele foi e disse: levaremos os maiores canhões de Portugal. Aí ele chega e se espantou. Minha mulher não. O humor da tirinha pauta-se na possibilidade de uma mesma palavra assumir mais de um significado. Na tirinha acima, qual palavra possui esta característica? Qual é a palavra que na tirinha ela tem um sentido diferente do sentido normal, do sentido original? Que é essa palavra que está causando humor, que causou espanto a um dos personagens da tirinha. E na letra B, que sentidos são atribuídos a ela? Qual é o sentido que essa palavra está tendo nessa tirinha, diferente do sentido original que nós já conhecemos? E na questão 10, vocês vão explicar o sentido da palavra bateria usada na frase abaixo. Que a frase é o seguinte: chega a mãe do menino maluquinho, né? Aí vai e olha. Às vezes eu tenho a impressão, no próximo quadrinho, de que a bateria dele não acaba. Bateria nesse sentido está sendo usado de que forma? Está querendo expressar o quê? Então, vocês vão falar qual é o sentido da palavra bateria nessa construção sintática, certo? Nessa frase. Então, bons estudos. Qualquer dúvida é só falar comigo no privado, certo? Que eu vou estar à disposição de todos. Até mais.